pastor que me conduz, felicidade, todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem hão de seguir-me. Paz e alegria no Senhor, caríssimos irmãos e irmãs. Ele que é o nosso bom pastor, Ele que é aquele que conduz as ovelhas ao encontro do Pai. Ele que é o grande enviado do Senhor para cuidar de cada um de nós, nos ensinar e apontar a direção. 16º domingo do tempo comum. Entre a liturgia do domingo passado, quando os discípulos vão para a missão, dispostos a levarem a boa nova, e o evangelho deste domingo, há um intervalo que é narrado por Marcos, o martírio de São João Batista, que se celebra agora no mês de agosto. Mas os dois textos, independente com este intervalo desse relato do martírio de João Batista, e mesmo este texto do martírio de João Batista, continuam nos fazendo a pergunta: quem é Jesus? Quem é este Senhor? E hoje tem uma resposta fundante, que liga o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Jeremias, no capítulo 23, versículos de 1 a 6, ou seja, o texto tirado das profecias de Jeremias, juntamente com Zacarias e com Ezequiel, nos apresenta a imagem do pastor, muito presente no Antigo Testamento. Mas há início uma crítica aos pastores de Israel, porque não conduzem o povo na direção correta. E quem são esses pastores? São os chefes, os sacerdotes, os líderes, os reis, os governantes, que ao invés de conduzirem o povo de Deus a encontrarem em Deus a sua esperança, começam a colocar as suas forças nas armas, nos carros e nos cavalos. Começam a entender que os acordos políticos são mais importantes do que o projeto de Deus, do que esse vínculo com o Senhor. Isso vai levar aquele povo ao exílio. Mas é interessante que na profecia de Jeremias há, em primeiro lugar, uma condenação a esses pastores, que nos diz assim logo no verso 1: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Ou seja, cuidado. Se foi te dado um encargo de pastorear, de conduzir, de orientar, o faça com empenho e dedicação. Se você recebeu o chamado do Senhor e deu a sua resposta, o faça bem feito. O faça com coragem, com determinação, com alegria e com confiança no Senhor. É Ele que é o grande pastor. E a própria profecia vai dizer, já no verso 4, eu suscitarei novos pastores. Se vocês não estão cuidando de forma correta, eu vou arranjar outros pastores. E estes pastores irão conduzir o povo na direção correta. Irão mostrar qual é esse caminho. E estes pastores não significa o Cristo. Significa, sim, aqueles que o Senhor chama para estar à frente do seu povo. Por exemplo, podemos pensar num pai e numa mãe que conduz os filhos. Podemos pensar numa coordenação de uma pastoral, de uma comunidade, no pároco, no pastoreio da sua paróquia, no bispo, no pastoreio da diocese, no papa. Ou seja, estes são os pastores que Deus suscita para conduzir o povo. Cada um na sua vocação, cada um no seu chamado.
Os professores, por exemplo, na sua missão de pastorear e ensinar. Um outro que tem uma missão do cuidado, da proteção, um médico, um enfermeiro, alguém que é responsável. Essa missão de pastorear, meus irmãos e irmãs, é o chamado de Deus para que cuidemos uns dos outros. Cuidar é dar atenção, é olhar com cuidado, com proteção, envolver, trazer a vida. Porque no final da profecia, aí sim, tem a grande promessa. Verso 5. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá em tranquilidade. Este é o nome que chamarão Senhor, nossa justiça. Esse é o Kyrios. Quem é o Kyrios? O Senhor. O Kyrios é aquele que vem da parte de Deus. E ele vem para salvar e para que Israel viva tranquilo. Essa salvação é realmente para acolher a todos nesse regaço do Pai, para conduzir todos ao encontro do verdadeiro Deus e da verdadeira salvação. Aí nós encontramos a resposta para o evangelho de hoje. Quem é esta promessa? Está no evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 ao 34. Jesus vê os seus discípulos chegarem aí empolgados e animados por tudo que aconteceu na missão. Então ele decide parar um pouco e convidar os discípulos a descansarem. O Marcos mesmo vai dizer, era tanta gente que ia e vinha que eles mal podiam comer. De tanta coisa que existia. E esse vinde sozinho ao deserto também é um convite do Senhor para cada um de nós, para que possamos acalmar o coração, sossegar a vida na presença desse Senhor. A adoração é muito isso, a adoração ao Santíssimo Sacramento. É colocar-se diante do Senhor para ali descansar, para acalmar o coração. Não para ficar pedindo, rezando, uma coisa que não tem fim. Mas para acalmar, para colocar-se ali diante do Senhor. Mas, padre, eu tenho que rezar por essa pessoa, por essa pessoa, por essa pessoa, por essa pessoa. Pode rezar. Mas coloca o seu coração diante do Senhor. Tranquiliza o seu coração. Abre esse coração ao Senhor. E você vai perceber que a sua oração terá mais efetividade. Essa ida ao deserto também é um convite para cada um de nós. Que aprendamos a ir ao deserto. A acalmar as nossas vidas. A nos centrarmos naquilo que é fundamental. O Senhor. E Jesus vai para o deserto com os seus discípulos um pouco para descansar. E aí Marcos nos narra um belíssimo texto, que nos diz o seguinte, verso 33. Muitos os viram partir, Jesus e os discípulos, e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Eles saíram de barco. O povo tão ansioso e necessitado chega antes. E a hora que Jesus desembarca, ele viu aquela numerosa multidão e teve compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Parece que no trânsito de um versículo, o cansaço de Jesus desaparece. E por que desaparece, meus irmãos e irmãs?
porque Ele é o pastor que vem da parte do Senhor. Jesus assume a sua missão na totalidade da sua vida. Ele não tem medo de gastá-la pelo Senhor. Ele coloca-se totalmente, plenamente. Ele confia totalmente nesse Senhor. Ele abre o seu coração para Ele. E ali ele consegue perceber a clareza da vocação que o Senhor o chamou. De acolher, de cuidar, de contemplar naquelas pessoas o rosto deste povo que clama pelo Senhor, que busca, que está sedento, que precisa ser cuidado e protegido. E Jesus cuida deles. Cuida dos discípulos, porque os conduz ao deserto, por mais que depois não conseguiram descansar, e também cuida daquele povo que é a sua missão. Jesus para nós é esse grande modelo de alguém que, ao encontrar esse chamado de Deus que fala fundo no seu coração, de ser essa justiça do Senhor, Ele nos faz o convite a cada um de nós para também descobrirmos aquilo que nos realiza. E nessa realização, nessa descoberta, também sermos bons pastores na missão que Ele nos confiou. Porque Ele é o pastor e é nele que nós temos que pôr a nossa esperança. O povo não me segue, o povo não segue Paulo, Apolo ou Pedro, o povo segue o Senhor. E toda vez que seguiu uma pessoa, se perdeu. Segue o Senhor. Por isso aquele povo corre desesperadamente, porque vem naquele Jesus realmente o que vem da parte de Deus, o que vem para trazer a verdadeira justiça e a verdadeira paz. E a segunda leitura de hoje finaliza muito bem essa liturgia. Ela é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 18. Nos diz o apóstolo: agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos. Do sangue de Cristo que jorra na cruz, a distância que existia entre nós e Deus virou proximidade. Nós podemos chegar ao Senhor. Nós podemos dar esse passo ao seu encontro. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Em sua carne Ele destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir de judeus e pagãos, criar para si um homem novo, estabelecendo a paz, um povo novo. Não é mais o Jesus dos judeus, não é mais os romanos, não é mais esse ou aquele. Agora é um só povo reunido em torno desse Senhor, que é o sinal da unidade. E por que Ele é o sinal da unidade? Porque Ele é o sinal da justiça. A justiça nunca favorece A ou B. A justiça verdadeira, ela sempre acha o caminho mediano, para que possa achar qual é a direção correta. E continua São Paulo: quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim Ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ou seja, nós não temos mais inimigos. Por quê? Porque no corpo de Cristo nós formamos um único corpo. Pode existir diferenças, mas essas diferenças já foram superadas e precisamos aprender a superá-las. Principalmente nesse tempo de muita discórdia, de uns que não aceitam outros, ou que não toleram isso ou aquilo outro. No Cristo nós todos formamos um único corpo de vida e de esperança. No Cristo nós formamos este grande rebanho do Senhor, que
caminha na direção do grande pastor, que é este Deus de bondade. O Cristo é aquele que nos conduz. E termina o apóstolo: ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. O melhor caminho para encontrar o Senhor, meus irmãos e irmãs, para encontrar este Deus da vida, é através do Cristo. Ele é o que nos anuncia a verdadeira paz. Ele é que nos une ao Pai e que nos faz todos irmãos. Ele é a verdadeira salvação. Que possamos pedir a Ele essa graça de assumirmos a nossa vocação, mas nunca nos esquecermos que a nossa vocação está ligada nele. Se Ele é o pastor da unidade que pôs fim à inimizade, eu também preciso aprender a ser um pastor de unidade na missão que me foi confiada, como pai de família, como pároco, como professor, como administrador, como médico, aonde eu fui chamado. Que eu aprenda a pastorear todos e colocá-los no caminho do Senhor. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja nesse dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.